Fala pessoal, mais uma fritada assim. Estou aqui com um grande amigo, Fernando Stocco. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, amigo. Obrigado pelo convite. O Stocco, ele é médico formado lá na USP, ele é clínico também pela USP, ele é do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês, trabalhou bastante em PS aí também, é nosso professor faz tempo. A gente conheceu o Stocco. Aí eu vou falar que a gente é muito velho. A gente era preceptor quando o Stocco estava no 6º ano e o bicho no 6º ano de faculdade já estava lá dando show, calculando constante de tempo no ventilador, ajustando ventilação de obstruído. O cara é fera, desde sempre chamou a nossa atenção e hoje, já faz um tempo, como professor da SIM, quem fez o curso prático Emergência sob Controle possivelmente já conheceu o Stocco. Eu pareço pouco, assim, só os inteligentes conseguem ver. E aí, tá pronto pra fritada? Vamos, né? Espero que sim, vamos ver. Quando eu convidei o Stocco, agora, fazer parte do bloopers, né? Eu convidei o Stocco e ele, não, topo, tal, vou ver uns casos aqui. Eu falei, não, amigo. Ele tinha falado, é um caso surpresa. Eu imaginei, que surpresa para vocês, né? Não, a surpresa é pra você. A surpresa é pra mim. Então, boa. Tudo bem. Stocco, vou fazer a primeira pergunta. Vale ponto? Não, vai ter um desafio no final. Qual que é? O que você acha que vai ser o caso? Ixi, amigo. Puta. Olha, se eu fosse chutar eu acho que você faria algo de... Ai, que difícil. Não vou falar coração porque é muito batido, né? Dor torácica e tal, mas pode ser. E alguma coisa relacionada à ventilação mecânica, eu acho que você... Pode ser. Bem, como eu falei, a gente não faz pegadinha, é para ser vida real. Tá. Manda ver o que você faria de verdade. A gente às vezes fica em dúvida e é isso. Mas tenho certeza que você vai brilhar, destruir no caso. Você vai fazer igual os residentes, me cutucar. É isso que eu ia falar. Faz de conta que você tá lá no HU discutindo com os residentes. Então é o seguinte. Bora. Você tava lá de plantão no HU e vem um residente discutir com você. Dona Maria, de 72 anos, que chegou com tosse, dispneia e há 3 dias. Tá. E aí? Perfeito. Primeiro passa a história, né, residente? Como assim, tosse e dispneia? O que é dispneia? Boa. O que você quer saber? Eu quero, assim, quando a gente se depara com essa queixa, geralmente você tem que diferenciar se é pulmão ou coração, né? Assim, porque tem esses 2 grandes órgãos que dão falta de ar. Um deles mais importante que o outro. Dúvidas, né? Como ainda tem. Tem um ponto pessoal. Então, eu ia primeiro investigar se teria ortopneia, dispneia paroxística noturna. Aí no exame físico tem mais coisas, né? Cara, ela, perguntando de ortopneia, ela fala que tem falta de ar à noite, que ela acha até que piora à noite, perfeito. Mas não chama assim. Se ela, quando você foi examinada e deitou, ela tava de boa, assim. Tá, maravilha. Ela fala que é sempre pior de noite, essa dispneia, ou independente do momento do dia, quando ela essa tosse e dispneia, quando ela deita, ela tem crises de tosse? Não chama atenção, até porque começou ontem a dispneia. Tá, perfeito. Ela teve febre? Teve. Tá. 37,5. Tá. Ela teve uma subfebre. Tá bom. Algum outro sintoma? Rinorreia, obstrução nasal? Não, ela falou que tem uma rinite, que ela tá sempre com o nariz meio ruim, mas não mudou. Não mudou, tá. Essa tosse é secretiva ou não é secretiva? Ela disse que é carregada. Carregada, mas chega a sair ou tá preso? Ela não consegue te dizer muito bem. Tá bom. Você ficou em dúvida. Perfeito. E de antecedentes? A paciente tem antecedente, além da rinite, né? Tem antecedente de asma, alguma patologia pulmonar? Asma não. Tá. Ela fumou. Tá. De antecedente relevante, ela tem um marca-passo aí há uns 7 anos. Perfeito. Mas tá tudo em ordem. Tá. E aí pertence. Esse marca-passo, o que aconteceu? Ela infartou? Ela falou que teve uma arritmia, nunca infartou, não sabe te dizer bem por quê. Mas parece que o coração tava bem lentinho e colocou. Perfeito. Tá bom. Ela teve dor torácica? Não. A gente não teve. Chiado no peito? Não. Bom, boa. Beleza. Tá bom, amigo. Eu acho que assim, primeiro eu sempre gosto de perguntar para o paciente se já aconteceu isso alguma vez. E se ele já teve esses quadros de repetição, se já foi diagnosticado com algo. Porque aí a gente muitas vezes tem uma pista que
por várias vezes é errado, mas que pelo menos norteia, a gente fala, eu entendi o que o colega pensou naquela ocasião. Boa. Sabe? Puta, isso é uma coisa muito legal que você falou, né? Quando eu fui estudar de montar aula de dispneia, você vê, as coisas que têm maior razão de verossimilhança tem história de C, tem história de DPOC, né? Pra dispneia C, passa T e C. Mas não tem. Não tem nada. Ela falou que já teve parecido, mas que assim, dessa vez tá muito diferente, tá muito pior. Tá bom. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Como foi o exame? Você examinou o paciente? O que você quer saber? Primeiro, sinais vitais, eu gosto de saber se eu preciso correr, se a pessoa tá panguando o paciente na sala. Pressão. 9,6. Frequência cardíaca 105. Saturação 93, 94, 92. Febre. Temperatura 37,7. Tá bom. Frequência respiratória 24. Tá bom. Perfeito. Então 24. 75, né? A frequência cardíaca você falou? 105. 105, perdão. 75 são os anos. Acho que é. 105. Tá bom, perfeito. Agora, no exame pulmonar, o que você procurou e o que você achou? Não tinham grandes alterações. Não tinha sibilo, não tinha ronco. Ficou em dúvida se tinha um pouco de estertor ali. Perfeito. Tá inventando exame físico. Frequência 20. Mais à direita, mas ficou um pouco em dúvida, assim. O residente não... Os estertores, assim. Estertores, se tiver... A ausculta da voz, ele falou que tava normal. Entendi. Tá. Com certeza ouviu. Nada digno de nada. Digno de nota. Tá bom. Tinha egofonia no exame físico? Aí ele parou, pensou e falou, não. Parece uma cabra. Não chamou atenção. Assim, eu só pergunto isso porque de achados de exame físico para pneumonia, parece que a coisa que mais tem razão de verossimilhança positiva para pneumonia seria a egofonia. Né? E você faz no dia a dia? Cara, sinceramente? Eu faço. Quando eu penso em pneumonia, eu faço. Como que você faz? Né? Primeiro, o que é egofonia? Explica, como que você faz? Então, a egofonia é aquela voz de cabra, né, que as pessoas costumam fazer. Então, assim, geralmente você precisa fazer a ausculta da voz. Assim, se eu fizer errado, me corrige, mas o que eu faço é o seguinte: eu ausculto o mesmo hemitórax no sentido longitudinal, tá? Por quê? Quando está na fronteira do derrame pleural ali, vira um sonzinho de cabra. Assim, a física disso eu não entendo, mas vira um som de cabra. O que é um som de cabra? O cachê aumenta se eu tiver que dar um show. Mas muda a ausculta da voz. Eu lembro de ler isso, mas vou te ser bem sincero que eu não faço no dia a dia. É legal saber que você faz. Uma ferramenta que não é difícil. A qualidade da evidência não é boa, né? Porque assim, todos os estudos de exame físico são estudos semiológicos, com pouco paciente, às vezes não nas condições ideais de uma saúde validade ou externa doença. mais fraca, Exato. Porque quem faz às vezes é o cara que faz isso há 50 intervalos anos, de confiança né? enormes, etc. Então assim, mas é a evidência que a gente tem, né? Eu já vi esse dado, também me chamou a atenção, mas não incorporei na prática. É legal saber que você faz. É difícil quando você acha ou não acha, você fala assim, puta, mas será que eu vou interpretar isso? É uma coisa que eu me questiono muito com o exame físico. Mas sabe que eu gosto de pensar no exame físico como teste diagnóstico, só que eu coloco uma coisa a mais. Eu faço essa discussão. Razão de verossimilhança, mas eu gosto de colocar uma outra coisa que é prática, que é qual que é a sua confiabilidade no método. E eu sempre dou o exemplo que se um aluno interno chega para mim e fala que auscultou um atrito pericárdico, beleza, ele tem uma razão de verossimilhança boa, mas a confiabilidade é baixa, Exato. né? Exato. Então acho que isso, a egofonia acho que entra bem nisso. Tem uma razão de verossimilhança demonstrada como alta, ou seja... Acho que é 8 e alguma então, coisa. quando o presente é potente para falar a favor, só que eu gosto de pôr um filtro aí que é quão confiável é isso? Quantas, Exato. Né? Mas legal. Exatamente. Boa. Então, O residente não soube te dizer. E também, assim, uma coisa é pensar no conjunto de achados. Né? Assim, se a pessoa fala, tem egofonia, tem estertores crepitantes unilaterais, tem a ausculta da voz diminuída, sabe assim? Sim, então, modificadores, você... né? Exato. Boa. Você vai juntando e como se fosse um score. Score, point of care ali, isso, inventado. Exatamente. Mas é isso, você está construindo, score, né? Exato, o score ele é incorporado, assim, ele... É muito, muito importante isso. O score, qual que é o objetivo do score, geralmente? É estimar a sua probabilidade pré-teste. Então, ele vai pegar um conjunto de dados que eles estudaram na população em que
se suspeita dessa doença e viram qual é a probabilidade de realmente a pessoa ter a doença no final, a depender do conjunto de achados, né? Então, assim, isso muda totalmente até o exame físico que você vai fazer. Claro. Porque o exame físico é diagnóstico. É isso. Show de bola. Mas a egofonia não se sabe. Não tinha, maravilha. Tá bom. A paciente tinha turgência jugular, alguma coisa assim? Não chamou atenção. Você deitou a paciente? Essa é outra excelente pergunta. Podia gravar um vídeo um dia ensinando isso, porque a maioria das pessoas não sabe ver turgência jugular. Eu fui aprender no final da residência de cardio. Pois é. Eu aprendi um pouco antes, assim, no R1 de clínica, não. Mas, cara, mas já é bizarro. Você chega pra muita gente e fala, como que você avalia? Só olha, né? Isso aí vai ficar no ar pra um dia a gente fazer um vídeo ensinando. Tem também a questão das condições, né? Assim, não são todos os lugares que tem uma maca reclinável a tantos graus e que você consegue estimar ali o ponto. Porque quando você fala avaliar a turgência jugular, se você olha, o cara tem uma superturgência sentado, é uma coisa. Você pode ter. Você pode avaliar sentado, se a pessoa tem. Ou mesmo deitar, mas assim, às vezes a pessoa tem aquele bizu de você deitar, ver se ela aparece, subir, ver se ela some. Às vezes deitando menos já aparece uma patológica. Essa minúcia a gente tem que fazer um dia para ensinar, mas não tinha. Mas beleza, não tinha. Tá avaliada corretamente. Perfeito, maravilha. Tá. Quando deitou, a paciente não ficou dispineica, não desaturou, não ficou cianótica. Ela estava um pouco dispineica, basal, mas não piorou. Perfeito, tá bom. Da parte cardiopulmonar, né? A paciente... Você falou se ela estava cianótica? Não. A saturação? Não estava assim, em franco desconforto, ela não estava. Ela estava um pouquinho desconfortável. Aquela que você olha, incomoda. Maravilha. Primeiro, não levaria essa paciente para a cidade de emergência de jeito nenhum. Tá. Apesar do 105 de frequência, acho que às vezes a gente com a primeira medicação já resolve. Boa. Mas enfim, vamos continuar. Da parte cardiovascular, como que estava as extremidades da paciente? Bem perfundida. De que cor? Não, estava bem perfundida. Paciente, não era uma paciente que se olhava e tinha uma má impressão, mas você ficava meio incomodado. Perfeito. Extremidade bem perfundida, pulsos bons. Perfeito. Tá, ela estava ictérica. Ausculta normal, não estava ictérica. Maravilha. Estava rítmico o pulso? Rítmico. Tá. Cheio, bonitinho. Sim. Sopro nenhum. Qual esteto você soprou? O de 3 pontos. Isso, a antena parabólica. A antena parabólica do estopo. Isso. Pra quem não sabe, o estopo tem um esteto. Se a gente conseguir uma foto, a gente coloca aqui. Exato, exatamente. Dr. Guilherme Espinas, você eventualmente assistiu esse vídeo. Foi uma homenagem. E aí? Tá, beleza. Então está rítmico, bulhas normofonéticas, tudo normal. Tá bom. Abdominal. Nada digno de nota. O quê? Que você pesquisou? Tipo, sem visceromegalia, sem ascite, indolor, piparote negativo. Ótimo. Membros inferiores estavam simétricos, tudo bonitinho. Maravilha. Sequinho. Tá bom. E aí, o residente sou eu. Assim, nessa paciente, o grande discriminador, para mim, que não é um bom discriminador pela evidência que a gente tem, é a febre. Né? A febre, eu acho que é impossível alguém não pensar mais em causas infecciosas, infecto-contagiosas no geral, do que pensar eventualmente qualquer outra causa de uma IC aguda por X. Né? IC aguda, a gente pode até falar em IC aguda nessa paciente? Não sei. Assim, o exame físico foi todo normal, o residente não fez, né? Mas tudo bem. Uma coisa que eu gosto de pensar, assim, vamos supor, mesmo que ela tivesse um IC, porque ela tem um antecedente de não marcar passo, assim, se for, ela parece euvolêmica e parece bem perfundida. Exato. Os eixos da IC estão ok, né? Exatamente. Eu só não falei se ela, quais os medicamentos que ela usava de uso contínuo. Assim, ela usa 500mg de Malapril, alguma coisa assim. Não, ela furosemida só pra ferrar, né? Não, ela toma hidroclorotiazide só. Tá. Assim, então, voltando a isso, né? Eu penso mais em causas infecto-contagiosas, apesar da febre, a ausência de febre não ser um bom discriminador pela evidência que a gente tem atualmente para pneumonia, né? Então, se ela não tivesse tosse, seria um pouco melhor. Então, eu penso mais em um quadro de IVAS, um quadro de pneumonia, pode ser viral, pode ser bacteriana. Essa é uma grande... Eu comentei esses dias algumas vezes, eu me sinto mais tranquilo de atender um infarto com supra. Eu me sinto mais tranquilo, mais em paz estudado. De atender um paciente em choque indiferenciado, que eu estou ali na abordagem inicial, do que esses quadros
em paciente potencialmente frágil, que você não sabe se é IVA ou se é uma pneumonia. Pois é, exato. Porque é casa interna, é algo mais grave. Exato. Essas coisas, pra mim, eu pessoalmente, claro, que é porque eu tenho viés de ser especialista, subespecialista nisso. Você sempre vai descartar e ser primeiro. mas ainda assim, é um caso que gera incerteza. Sim, por isso que eu escolhi esse. E o que eu ia te perguntar também é assim, te falar na verdade, né? Existe a entidade das infecções respiratórias que cursam com algum broncoespasmo, alguma alteração da via aérea distal, que se chama bronquiolite, né? Que a gente vê em crianças, mas adultos também tem. E assim, já tem pouco grau de evidência, assim, muito, não tem estudo de 50 mil crianças com bronquiolite igual tem de antiplaquetário, né? Então, aí, assim, mas isso a gente vê com propedêutica complementar, né? O que eu ia... Além disso, a segunda hipótese é IC, né? Tá. Uma miocardite aguda, por exemplo, que sempre pode acontecer, sem dor. Então, mas assim, eu concordo. Para mim, está bem probabilidade infecção nesse momento. Isso. E lembrar que a principal causa de dispneia, que também pesquisei isso para aula de dispneia, é infecção, né? Então, eu acho que está tudo bem de acordo com a probabilidade até aqui, né? Stocco, nesse momento, você então falou que não ia levar ela para a sala de emergência. Não ia. Ela está com uma saturação 93, 92, taquipneica. Você taquipneia 24 de frequência. Você colocaria um O2 até entender ou não? Não colocaria, tá? Não colocaria. A gente... Apesar de não ter detalhado muito se ela mora dentro do fogão a lenha, essas coisas assim, a paciente aparentemente não tem uma patologia pulmonar de base, né? Mas... Que caiu minha ficha, mora dentro do fogão a lenha. Mas, assim, saturações acima de 92 eu costumo tolerar. Isso não é meio unanimidade, assim, né? Isso é mais baseado em estudo de terapia intensiva do que de pronto-socorro. Acho que pronto-socorro tem uma sugestão de 94. Assim, ela não precisa saturar mais do que 96. Essa é a... Tá. Então poderia colocar ou não, se nesse momento, pela sua impressão ali. Responde, às vezes, com dispneia. Eu só faria uma ausculta respiratória com respiração forçada para ver se eu tentaria fazer. Induzir um broncoespasmo, né? Exato. Legal. Fala mais disso aí, rapidinho. Cara, é o seguinte: às vezes a gente tem um broncoespasmo que não tem ausculta. Tá? Por questões de, às vezes, o local que você tá, né? Ou por questões de o broncoespasmo não tá gerando sibilo, né? Tem a flauta e tem o sopro da flauta. Para gerar som, precisa ter sopro, né? Então, assim, tem até o tórax silente, né? Que a gente fala gravíssimo. Que não seria o caso dela. Mas não seria o caso dela, obviamente. Né? Então, assim, para tentar sensibilizar um pouco a sua ausculta, tem algumas técnicas. Isso está no GINA, inclusive, não estou delirando. Você fazer a ausculta anterior do tórax, nos ápices pulmonares, para estar bem de frente para a via aérea, né? E com uma expiração forçada, tipo os pacientes fazem uma espirometria. É difícil da pessoa entender na consulta. Eu costumo pedir para a pessoa apagar uma vela de um bolo de aniversário na parede do consultório. Isso com o objetivo, então, de ver se você induz uma ausculta de broncoespasmo. Se você ouve um broncoespasmo que você não estava ouvindo, você elicita no exame físico um broncoespasmo. Exatamente. Animal, legal. Começar a fazer isso. A pessoa melhora muito no exame físico. Na pandemia, nossa senhora, na pandemia de Covid, teve uma das ondas lá que era um broncoespasmo. Todo. E aí, se tivesse, você faria um beta 2? Se tivesse, eu faria. Tá? Assim, a depender do recurso que você tem e dos outros achados, né? Se você está séptico, obviamente, né? Se você tem tempo para fazer isso, às vezes você não induz um broncoespasmo audível, mas você tem um peak flow, por exemplo. Tá. Que você consegue ver uma redução do fluxo. Às vezes você tem uma tomografia inspirada e expirada, que você vê o aprisionamento aéreo. Mas assim, isso é difícil. Não é... Mas nesse momento, você tentou induzir, pediu para ela soprar a vela, não induziu. Normal. Tá bom. Você falou uma coisa que eu também gostei. A gente sempre pensa, pode ser sepsis? Nesse momento, você pensa em iniciar alguma coisa para uma sepse possível ou espera? Amigo, assim, a paciente clinicamente, no exame físico, ela tinha, parece que uma disfunção respiratória, né? Tá taquipneica, tá com saturação baixa, mas a PA não me emociona tanto, assim, esse 9,6. Bem perfundida, né? Falar, doutora, a PA está 9,6. Ok. Então, assim, acho que se ela tá conversando bonitinho e tudo bem, eu esperaria, né? É uma infecção que aparentemente está localizada no sítio primário. Né? Isso é muito difícil de fazer, que é muito do feeling, né? Exatamente. Então, você olha, a paciente tá bem perfundida, a cabeça tá boa, isso, né? Aí você espera... O neurológico é legal, né? E aí você... Beleza, perfeito. E aí, nesse momento, o que você quer de investigar? Você não fez nenhuma conduta de urgência, digamos assim, não botou no catéter, não fez beta 2... E
E aí ela evoluiu mal, não tô brincando. E aí ela tá lá, tranquila. Maravilha. O que você pede de exame agora? Perfeito. Ó, eu pediria, inicialmente, primeiro para investigar se tem a doença que eu quero falar que ela tem, né? Um raio de tórax, né? Eu acho que é bom. PA e perfil, quase sempre. Assim. Eu tô dando risada, você já vai entender por quê. Se a pessoa consegue virar de lado, eu acho que é de bom tom, assim, pedir PA e perfil. Um eletrocardiograma, tá? Eu acho que vale a pena. O paciente estava taquicárdico, tem esse antecedente de marca-passo. Às vezes é rítmico, mas tem um ritmo muito diferente. Aí, a partir daí, né, eu acho que de laboratório, vai de você saber se já quer pedir agora ou se quer esperar o raio-x para ver se tem alguma coisa mais sugestiva de alguma outra, enfim. Mas assim, eu me limitaria aos exames estratificadores de gravidade de pneumonia, se fosse pneumonia, e sepsis se a gente considerar a infecção. Boa. Né? E para você, o que é exame de sepsis? Perfeito. Bilirrubina. Né? Então, é legal pensar nas disfunções por sistemas. Né? Disfunção, insuficiência cerebral aguda. É o quê? A pessoa baguar. Né? Então, se ela não está baguar, tudo bem, não tem. Só pedir nada. Não pede tomografia. Fígado, gastrointestinal. Então, o marcador que a gente usa é bilirrubina. Né? Cardiovascular, tem um ótimo marcador que é a APA e o lactato, se eventualmente se tiver ali na berlinda, que talvez para essa paciente, mas enfim, né? E você pede lactato venoso ou arterial? Amigo, assim, eu odeio gaso arterial, eu odeio, detesto, tá? Então assim, eu vou ser muito honesto, eu peço lactato venoso, porque se ele vem baixo, eu também. Eu não torturo o paciente. Sempre que... Veja, eu gosto muito de gaso arterial, porque né, no nosso contexto de sedimento, que ajuda muito. Mas, toda vez que me falam, eu quero uma gaso arterial, eu falo, por que não venosa? Porque eu quero ver tal coisa. Não, mas na venosa. Porque eu quero ver a acidose. Quero ver o lactato. Beleza. Você fala, mas eu quero saber se o distúrbio primário é respiratório. Lembra que você tem o basic access, assim, e você tem as... Né? Então, a maioria das vezes a venosa resolve. Exato. Se o paciente é muito grave, eu vou direto para arterial. Sim. Porque aí eu não quero perder tempo. Mas eu concordo 100%. Exato. Então, lactato... Eu guio a escolha da gaso, geralmente pelo lactato só, e é sempre venoso. Lembrar que dói, né? Então, se o lactato venoso... A gente tem oxímetro, né? Pra saber se a pessoa tá hipoxêmica. Exato. Se o lactato venoso é baixo, cara... Resolvido. Exato. Eu vi uma discussão esses dias no IMCRIT até sobre isso, sobre a gaso arterial, se o PO2 é muito importante, se a gente pode ganhar por saturação, enfim. E eu concordo 100%. Beleza, então voltando, você falou bilirrubina, você falou a gaso venosa com lactato, o que mais? Então, além disso, a gente... da sepsia ainda, né? Você tá falando? Tá, beleza. Então tem a gasovenosa, né? Que a gente faria para ver... Até a parte respiratória eu me limito inicialmente à oximetria e à gasometria. Né? Então a gente falou neurológico, cardiovascular, respiratório, fígado... Tem o hematológico, né? Que a disfunção hematológica não é o coagulograma, é a plaquetopenia. Né? É uma disfunção bem associada à gravidade, inclusive. Então eu pediria um hemograma, não pediria coágulo para essa paciente. Aí, além disso, tem também a disfunção renal, né? Então, função renal, ureia, creatinina. Aí vai do freguês, né? Tem gente que fala, se eu pedir ureia, creatinina, eu vou pedir só de potássio. Se eu pedir o potássio, eu vou pedir o cloro e a gaso. Então, assim, geralmente a gaso vem antes e a pessoa esquece do cloro. Mas aí vai do freguês, assim, eu não pediria, às vezes, inicialmente. Tá bom, perfeito. Tá bom? Aí... veio eletro, ritmo próprio, né? Ela estava um pouco taquicárdica, estava em ritmo próprio. Aí eu vou te falando tudo. HB 12,5, leuco 11.500, plaqueta 150 mil, creatinina 1,7, 1,75, eletrólitos normais, resto beleza. O raio-x... eu vou te mostrar. Tira uma foto do computador. Que eu vou pegar o raio-x. Só um segundinho. Perfeito. Então, até agora, tem aquela hora renal, aparentemente, né? A gente não sabe muito se é agudo ou crônico, mas... Eu ri porque eu já tinha separado o raio-x para te mostrar e é esse daqui. A gente vai pôr na tela. Tá. O que você vê no raio-x? Bom, eu vejo um tórax. Assim, raramente eu faço aquela sistematização, assim, sendo muito honesto, mas... Não relaxa. Teste diagnóstico, né? Isso relaxa. O que você está vendo? Beleza. Eu estou vendo. É um pulmão que tem uma opacidade, eu acho que tá um pouco mais infiltrado, na minha opinião. Acho que tem um infiltrado aí
intersticial. Eu acho que talvez isso é cisura, linha B, isso aqui é cisura. Com a qualidade da sua câmera um pouco a desejar. Mas cara, eu adoro isso, porque eu acho que raio-x é um exame que a gente tem muito que interpretar na probabilidade pré-teste. Sim, exato. Porque é muito, cara, eu vejo alguns casos, eu vejo assim, eu não tenho um dado oficial, mas eu vejo no dia a dia a variação interobservador, no sentido de que quando não tem algo óbvio, as pessoas, cada um fala uma coisa. Exato. Infiltrado principalmente. E até porque assim, a paciente ter uma derrame na cisura, assim, significa que é IC aguda, você quer dizer. Tudo bem, ela pode estar um pouco mais congesta, ela pode ter uma ICzinha que não dá sintoma, mas não é isso a causa da procura PS. É o marca-passo. Marca-passo, perfeito. Do lado esquerdo, ainda falando dos pulmões, eu sempre fico na dúvida se a pessoa tem um infiltrado na base esquerda. Sempre. Todas as marcas de raio-x e tudo mais. Nessa paciente especificamente é um pouco mais difícil porque ela tem uma cardiomegalia. Uhum. Né? Então, enfim, fica complicado. Mas eu ficaria na dúvida e veria o perfil. Tá? A derrame pleural parece que talvez ela tenha um pouquinho aqui, mas muito discreto. E só, né, fazendo traqueia centrada, uma coisa bem, pela honestidade aqui, esse raio-x é de um homem, tá? Porque ele é muito... mas ele isso aqui não é um mamilo? Homens têm mamilos, né? Ele é muito... É porque esse raio-x é muito bom. Tá. E quando você pediu especificamente PA e perfil, eu dei risada porque era uma pegadinha. Esse é o perfil. Ah, louca. Nossa senhora. Tá. Esse caso é real. Sim, você viu que um coração grande não faz, né? Escondeu uma pneumonia lobar. Então tá, tem uma consolidação evidente aí, não lembro mais o termo radiológico, mas provavelmente retrocardíaca, né, na base esquerda, porque a direita a gente teria visto. Além disso, tem o fio do marca-passo. Acredito que o derrame pleural é um pouco mais evidente aqui. Uma bola que eu tô comendo. Cara, eu vou facilitar pra agilizar. Facilita. É isso. É isso, tá? Uma pergunta. Sem pegadinha. Tá. Porque na prática a gente... Aqui, desde o internato ele ficava tentando me sabotar. Não, sem pegadinha. Aqui, eu tô aqui, vim aqui pra falar isso na câmera. Tá gravado. Bom, então é isso. Super pneumonia no perfil. Eu adoro mostrar esse raio-x pra mostrar como, cara, não tem por que não fazer perfil. Se a pessoa vira de lado. Exato. Inclusive eu pedi uma vez pra radiologia virar paciente de lado no leito. Gente, isso eu nunca vi, eu não sei nem. Por gentileza, era um coração que ocupava os 2 hemitópicos. E aí, e agora? Diagnóstico? Perfeito. Diagnóstico, pneumonia. E agora? Adquirida na comunidade. Ponto. É pneumonia bacteriana? Não sei. É pneumonia viral? Não sei. Tá? Faz consolidação também. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa saber se você vai internar a paciente, se você não vai internar, e saber se você, dado que você tem o diagnóstico, se você precisa fazer alguma conduta agora que você tem a propedêutica complementar. Né? Então, o que eu faria? A ureia, a gente não pediu, né? Pediu, eu que não te falei. Creche estava em 75, a ureia estava 67. 67, tá. Isso, enfim, o boom estava aumentado. Aí eu precisaria fazer a conversão, não sei. Provavelmente não, tá? Frequência respiratória era 24, né? Conta aí o que você está fazendo. Eu estou estratificando a gravidade dessa pneumonia, tá? Assim, considerando que é infecção, eu provavelmente, assim, se ela não tivesse esse derrame pleural, ia dar o sorinho, assim, sabe? Mas assim, ela tendo derrame pleural, não dou. Mas aí o meu objetivo não é descartei que eu tenho que fazer condutas de urgência, eu quero saber se eu posso tratar em casa ou se eu preciso tratar internada e aonde. Né? Assim. O boom eu acho que vem aumentado com essa ureia. Eu não tenho certeza. Eu não sei também. Porque a ureia é um pouco aumentada, mas eu não tenho certeza. Eu emburreci muito com isso. Então isso a gente ignora por enquanto. Bilirrubina estava muito aumentada, né? Não, normal. Normal, tá. Assim, eu gosto de usar o score da ATS, né, da Infectious Diseases Society, que ele é um pouco mais racional para mim. E de exame laboratorial, hemograma, tá? Tava com a plaqueta de 150 mil. 150 mil. Amigo, essa paciente eu acho que ela pode ser tratada em casa, assim. Ela não tem sinais de gravidade evidente, né? Assim, a PA não me emocionou muito, assim, sendo muito sincero. Eu
talvez eu observasse ela um tempo no pronto-socorro, ver como ela fica. Fazer a primeira dose endovenosa com certeza. Tá? Então, resumindo, por que eu estou falando tudo isso? Tá? O meu limiar para internação é bem alto. Assim, tá? Então, assim, você sempre tem que partir do em qualquer lugar ou depender do recurso? A depender do recurso, obviamente. Obviamente. Se você tem 1000 leitos disponíveis para você ficar olhando para essa paciente, né, e dando um remédio que ela poderia tomar em casa, faça isso. Porque se for mais seguro para o paciente, faça isso. Tá? Assim, geralmente, para observação clínica, as pessoas têm como ser observadas em casa por algum familiar. Né? Então, assim, se a pessoa não tem disfunções orgânicas que precisam de intervenções, evidentemente agora... Né? Essa creatina 7 não te incomoda? Então, calma, ainda não falei isso. Ela, assim, enfim, eu acho que pela PA, não. A creatina de 1,7, bem pensado, me incomoda. Porque eu não sei se é aguda ou é crônica. Ela tem exame prévio? Nenhum. Putz, amigo, então eu não mandaria ela para casa imediatamente. Assim. Boa, muito bem, residente. Mas, doutor... lembra a creatinina dela? Assim, então, assim, não mandaria ela para casa. Por quê? A paciente tem disfunções orgânicas que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Entendeu? Se vai vir 2,7 amanhã, ou se vai vir 0,7 amanhã, ou se vai vir 1,7 qual? E era crônica. Então, sim, eu deixaria ela internada. Aí, onde? Eu acho que se eu estou num hospital que tem recursos abundantes e não sei o que, essa paciente iria sem dúvida alguma para UTI, tá? Por causa da PA96, que eu não sei se é dela, se vai melhorar com os 250 ml da ceftriaxona, ou se ela vai chocar e chamar o código amarelo. E uma coisa interessante, a PA96 inicialmente não te incomoda. Quando você vê que ela está num contexto de disfunção orgânica, muda a maneira de olhar. Exato. Né? Quando você vê que ela tem uma PA96 e uma infecção, né? Você passa a falar, será que isso não é causado pela infecção? É diferente de quando o paciente tem C, né? Você vê o paciente PA96 e C, você fala... É diferente quando tá no consultório, né? Tua vida, rapaz. Total. É diferente do consultório, obviamente. Então, assim, se você tem como deixar um médico ali com o paciente, médico, enfermagem, fisioterapeuta, enfim, toda uma equipe de saúde, né? Com o paciente, eu acho mais seguro, tá? Então, eu internaria ela na UTI em um local com recursos. Se você não tem recursos, você deixa ela no pronto-socorro esperando vaga cross para vaga UTI, não precisa, tá? Ela pode ir para a enfermaria. Não tem contraindicações neste momento, na minha opinião, a ela ir para a enfermaria. Tá bom? Show de bola. E você interna com o quê? Isso, beleza. Não deixem as pessoas em jejum. É chato, muito ruim, tá? Então... Faz mal. Faz mal, tá? Se você não pretende fazer um procedimento nas próximas horas, não precisa. Eu deixaria com dieta, a dieta que ela quiser. Da parte respiratória, eu deixaria assim um oxigênio se a saturação cair abaixo de 92, para um alvo de 92 a 96. Né? Não sei se eu vou estar lá o tempo inteiro, se eu sou residente efetivamente assistente. Depende, varia muito do serviço. Exato, né? Aí da parte do tratamento efetivamente para a doença. Assim, pela gravidade, o paciente está internada. Ela tem alguma comorbidade, que é a hipertensão, e o marca-passo, né? Importante dizer. Ela já é uma paciente mais gravezinha, então eu acho que ela precisa de dupla cobertura, tá? Então, dupla cobertura é um beta-lactâmico, tá? E um macrolídeo. Tá? Isso, se eu estiver desatualizado, me desculpe, mas é da diretriz de 2019. Então, assim, ela ganharia, para mim, uma ceftriaxona e uma azitromicina. Qual beta-lactâmico você vai escolher depende de se a paciente fica internada todo dia, se ela usa antibiótico endovenoso de hospital dia há 50 anos, essas coisas. Né? Mas eu não pensaria em um germe multiresistente para ela. Então. Se não teve internação recente. Você não precisa dar meropenem porque você acha que a pessoa está grave, tá? Porque pode ser pior. Claro, e você está queimando a sua arma que pode ser necessária. As pessoas falam, vamos colocar merivanco? Tem discussão venenosa, só vai piorar. Ela não tem de casa, né? De risco. Exato. Show. Então você internaria... Cef-ácido, você reconciliaria a hidroclorotiazida dela? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, as medicações de uso contínuo, como ela só usava hidroclorotiazida, né, se não me engano, eu deixaria sem nada. Tá? Dipirona, porque ela está tendo uma subfebre que deve incomodá-la, né, porque tem um efeito antidepressivo interessante. Dipirona, mas só se necessário, tá? E se ela fosse para casa, só para refletir, o que você deixaria de antibiótico? No lugar, não tem como tomar ceftriaxona em casa, né, então... Eu geralmente tento escolher um antibiótico da mesma classe que tem apresentação via oral. Então, cefalosporina de terceira geração via oral no Brasil,
Acho que não tem, né? Não sei, não tem. Enfim, nunca prescrevi, pelo menos se tiver. Muito obrigado pela informação. Mas aí a gente pega alguém beta-lactâmico com o mesmo espectro de cobertura, que seria, no caso, um Covlin, por exemplo. Né? Show. Você tem que ter uma cobertura boa para gram-negativos. Porque, apesar de não ser os mais frequentes, a paciente é grave. Então, né? Então eu deixaria um Clavulin e uma asa. Né? Show de bola. Eu inicialmente sempre deixo 3 dias de antibiótico para os pacientes, se você vai vê-lo no 3º dia. Tá? E garantir que o paciente está melhor. Tá bom? Mas a princípio 5 dias. Tá? Show. Isso é fora do habitual, apesar de ser estudado, né? Exato. Totalmente fora do habitual. Então, assim, você pode abreviar o curso, tem uma certa evidência, mas se você olhar, a pessoa fala, vai pra casa sem antibiótico. Se você for o médico titular, de repente, que dificilmente é a situação do PS, né? Exatamente. Aí é melhor fazer o curso completo. Show de bola! Muito bom. Ela foi internada, dali 2 dias a creat baixou para 0,9. Ótimo. PA dela foi para 14,9. Ótimo, maravilha. Depois ela comer a dieta com sal, vai melhorar. Perfeito. E aí, para finalizar, um desafio, que é, eu vou te dar 1 minuto para você resumir o atendimento dessa paciente, da chegada até o final. Perfeito. Tá pronto? Tô pronto. 1, 2, 3, vai! É uma paciente que, me desculpe, não lembro o nome dela, mas ela tem 75 anos, de antecedentes hipertensa e tem um marca-passo, a princípio mais nada. Chega no pronto-socorro com tosse e dispneia há 3 dias. Tá? Ela tem um diagnóstico de uma broncopneumonia, tá? Enfim, uma pneumonia ali adquirida na comunidade. Ela tem uma PA limítrofe, uma disfunção renal, que a gente não sabe se é crônica ou aguda, está esperando os exames do dia seguinte, né? E a gente deixou ela com ceftriaxoniase tropicina. Muito bom! Parabéns! Pessoal, Fernando Stocco. Prazer. Foi o maior desafio, você. Teremos outros. Começou com uma pneumonia, um caso limítrofe, vai piorando. Pois é. Mensagens finais. Mensagens finais. Examine o paciente, principalmente com base nas suas hipóteses diagnósticas feitas na anamnese. Isso é muito importante. Eu acho. Faça a expiração forçada se você não encontra uma justificativa muito evidente para a dispneia e para a tosse do paciente inicialmente. Imagina se o raio-x dela vem negativo, por exemplo. Totalmente normal. Então, faça. Você vai diagnosticar mais tosses pós-virais do que você imagina. Tá? E nessa situação tem benefício. Enfim. Além disso, pneumonia. Diagnostiquei. Veja se o paciente tem só uma pneumonia ou se ele está séptico primeiro. Se ele estiver séptico, aí sepse. Né? Se ele tiver uma pneumonia apenas, vai ser uma pneumonia grave ou não grave. Se for grave, paciente independente de se for comórbido ou não, você vai deixar ele internado, tratando. Tá? Se não for grave, aí você vê, o paciente é multicomórbido, faz os scores, aí você vê onde você vai tratar. Tá? Lembra que não precisa internar todo mundo que tem mais de 65 anos. Tá? Pensa, é horrível internar e é perigoso. Então, assim, pensa racionalmente. Eu vou fazer alguma coisa com esse paciente que ele não possa fazer em casa? E se ele ficar em casa, é seguro ele ficar em casa acompanhado de uma pessoa que é leiga na medicina, né? Não vai ficar monitorando a PA e nem é para fazer isso, nunca. Né? Então, assim, se tiver indicação de você ficar olhando enquanto olhar médico para o paciente, deixa o paciente internado. Se não precisa. O serviço só agradece. Show de bola. E uma coisa, eu até fugi do protocolo que eu já estava finalizando, mas eu fiquei curioso e eu sei que você tem uma evidência que só você tem. Vamos supor que o raio-x viesse normal, não tinha PA limítrofe, não tinha disfunção orgânica, não tivesse nada. O paciente está bem, raio-x normal. Eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira é, quando você consideraria fazer tomografia? E a segunda é, fazendo tomo e ela veio normal, ou mesmo com um raio-x, o paciente está lá. É uma IVAS. Você fez a expiração forçada e ela teve sibilância. O que você deixa para casa? Amigo, a partir daí, a evidência é limitada, né? Mas ela existe. Né? É a que a gente tem. Tem o estudo que eu te mandei tirando foto do livro do estudo, que é de medicina de família, foi feito com pacientes que era isso. Era uma bronquite, chamada no estudo, né? Bronquite aguda, que é uma IVAS que fica com tosse persistente.
Esses pacientes, a inclusão do estudo foi pessoas que tinham alguma evidência de limitação do fluxo respiratório, né? Principalmente sibilo. E eles testaram beta-agonista. Eles testaram, acho que na ocasião, era albuterol, não era? Não lembro. Bom, enfim, é a nossa equivalência para salbutamol, quando a gente fala de beta-2, né? Se você vai tratar isso como... mas não tem que tratar como uma asma mal controlada? Não sei, tá? O corticoide inalatório fica meio a critério de freguês, eu também não sou pneumo, enfim. Então, o que eu deixaria, tá? Salbutamol e o ciclo de corticoide oral de 5 dias. Tá? Se ele citou a sibilância. Se excitou sibilância. Se não excitou sibilância, eu peço a tomo a depender de gravidade do sintoma do paciente, né? Lembra que se a gente está falando em bronquiolite em porta de pronto-socorro e tal, não é uma bronquiolite obliterante que está na UTI, né? É uma coisa leve. Mas aí você vai tentar tratar um tratamento paliativo de sintoma, né? Então, se a pessoa está muito sintomática, tipo, eu tive um paciente no consultório que era professor de escola que não conseguia falar. Então, assim, pessoa muito sintomática, esses pacientes merecem ser um pouco mais investigados. Aí a tomografia, gente, ela é muito valioso ela ser inspirada e expirada. Tá? Por quê? Na expiração, você aumenta a opacidade do pulmão normal, porque o ar sai, né? E o lugar onde está obstruído fica um mosaico em vidro fosco. E como que você pede? A expiração. Inspiração e expiração. Eu falo, por favor, atenção, muitas exclamações, porque o paciente às vezes vai pagar o exame, né? E aí, se na expiração tem aprisionamento aéreo, é porque está com bronquiolite, você tende a dar um broncodilatador. A gente sabe que tem limitação no fluxo, então eu tendo a dar apenas um broncodilatador. Se o paciente... E também meu telefone pessoal, porque muitas vezes o bronquiolite não responde muito bem, tá? Broncoespasmo sim, bronquiolite não. E aí a evidência é menor ainda, mas aí seria lama. Mas fora do consultório, no PS se o cara tá IVAS, mas muita tosse e tal, você pode fazer a expiração forçada, toma um INSIES, se tiver, salbutamol para casa. E lembra do que falou, poucos lugares tem, mas é importante perguntar, no HU tinha. Legal, foi só bem útil, né? E outra coisa, por fim, também, que eu acho que vale falar, às vezes tem um paciente que você está incomodado, parece que está com pneumonia, o raio-x, você está em dúvida, às vezes a tomo também. Exatamente. A gente sabe que a sensibilidade é maior. Show de bola! Ultrassom também. Polêmico, não vou... Excelente! Pessoal, Fernando Stocco, o cara é brabo, o cara é fera. Há muitos anos a gente admira esse cara e é um prazer. Te espero aí de novo pra gente fazer mais uma fritada. Continuem seguindo. Até a próxima!